Muita gente, quando assiste Hunter x Hunter pela primeira vez e chega no arco das Formigas Quimera, naquele fatídico momento do Gon, começa a ver ele de uma outra forma, dizendo que ele é um sociopata, um psicopata, uma pessoa ruim, uma pessoa que não deveria ser o protagonista, vide que ele não é uma pessoa boa. Mas como eu espero já ter deixado claro aqui nesse canal, Hunter x Hunter é uma das obras que eu mais gosto de discutir. Por isso eu venho trazer alguns contrapontos para tentar defender um pouco do Gon, principalmente dessas pessoas que começam a atacar ele sem pensar no que levou ele a fazer o que ele fez. E antes de tudo, eu só queria deixar claro que eu acho muito legal que as pessoas tenham visões diferentes sobre o personagem. Isso é sinal que ele não é raso, que na verdade ele é um personagem bem construído que permite que pessoas tenham interpretações diferentes sobre eles. Então se você acha que o Gon é uma pessoa ruim ou uma pessoa boa, não importa, não tem certo ou errado. A minha reflexão aqui é trazer um pouco do meu ponto de vista sobre a construção do personagem. E só lembrando que se você gosta de Hunter x Hunter, tem muito conteúdo sobre o mangá e o anime aqui no canal, só dá uma olhadinha que você não vai se arrepender. Eu já logo de cara acho muito engraçado como as pessoas às vezes desconsideram que alguns outros dos protagonistas de Shonen que a gente acompanhou ao longo da nossa infância e juventude também enfrentam problemas mentais graves, né, ao longo da jornada deles. Talvez a maioria não tenha seguido um caminho tão extremo quanto as ações do Gon, mas ainda assim não muda o fato que todos eles foram impactados de certa forma. Talvez a grande diferença aqui é que a gente vê um pouco melhor, ou talvez com um pouco mais de intensidade os efeitos que alguns danos mentais podem causar numa pessoa. Ainda mais quando a gente está falando de um garoto de 12 anos de idade. Vale lembrar que quando a gente conhece ele, ele é na verdade um garoto feliz, alegre, mas principalmente muito teimoso, que nunca aceita recuar uma luta. Não se incomoda de colocar sua vida em perigo, e é claro que a gente está falando de características normais de protagonistas de Shonen, mas realmente não é normal para um garoto de 12 anos, e quando você leva em consideração todos os eventos que vêm a seguir, fica claro que o Gon não é um protagonista normal. E a gente vai ver ao longo da história diversos momentos que o Gon tá com a vida em risco e ele não recua, quase como se ele não se importasse em se machucar ou ter a sua vida prejudicada, independente da situação. Tem um momento de quando ele encontra, né, a trupe fantasma, e ele definitivamente não demonstra nenhum tipo de preocupação com aquela situação. A gente também tem quando ele fica super estressado quando o Knuckle desafia e duvida, entre aspas, ali da capacidade de poder do Gon para entrar na missão das Formigas Quimera. E a gente também tem talvez um dos momentos mais impactantes, que é quando ele tá sendo torturado pelo Hanzo durante o arco do Exame Hunter, e ele tá literalmente quebrando o braço do menino e ameaçando ele de cortar o resto dos seus membros se ele não desistir da luta. Mas é claro que o Gon não desiste, e isso é extremamente assustador, mas talvez naquele momento só fosse um pouco cativante. Afinal de contas, não importa o quanto ele esteja sofrendo, não importa as consequências, ele se recusa a desistir. Em resumo, fica claro que o Gon fica muito incomodado em achar que alguém tá vendo ele como uma pessoa fraca. Ele detesta isso. Uma necessidade constante de querer provar o seu valor. Ele sente essa necessidade de provar que não é fraco, que ele não é lixo, que ele não é descartável. E isso é muito importante. Afinal de contas, a gente tá falando de um protagonista que é extremamente impactado pela ausência do pai, principalmente quando ele descobre que foi um abandono. E talvez para a maioria dos protagonistas de Shonen, não ter a presença do pai não afeta tão diretamente o comportamento dele, mas como a gente bem sabe, Hunter x Hunter é um anime que leva muito a sério alguns comportamentos humanos. Por isso a gente vai ver ao longo da jornada do Gon ele sendo muito afetado por esse primeiro grande evento da vida dele. Qualquer pessoa que sofre um abandono vai ter consequências mentais, mas no caso de uma criança isso se intensifica ainda mais. Existe uma necessidade de entender o porquê que ela foi abandonada e o seu cérebro começa a mandar sinais para você, dando a entender que você não é bom o bastante, que você é descartável. E aí quando você é criança você tem muita energia, então você tenta encontrar soluções para justificar aquilo. E talvez pelo fato do Gon descobrir logo cedo que o pai dele é um Hunter, ele entendeu que talvez uma forma de justificar aquilo, de compensar aquele abandono, de fazer com que aquele abandono não fizesse sentido, fosse ficar extremamente forte. Então talvez por isso no caminho dele ele entendeu que ficando mais forte ele encontraria o pai dele. E no caso do Gon é muito legal como ele é de fato um personagem muito visível como um ser humano, porque a gente poderia alegar que ele foi criado pela Mito e isso poderia compensar toda a ausência, mas assim como um ser humano aqui na vida real, não é tão simples assim que funciona, não é preto no branco. Ah, ele foi abandonado pelo pai, mas ele foi criado pela tia, então tá tudo bem. Não é assim que funciona, nem no mangá, nem na vida real. Então o Gon cresce com essa perspectiva que ele não é importante, que ele não tem valor, que ele não vale absolutamente nada, até porque ele foi abandonado. E acho que isso acaba gerando nele esse efeito de uma autoestima distorcida que uma criança experimenta depois de ser abandonada. Ele não tem nenhum valor sobre o seu próprio corpo, ele tá constantemente o quebrando, e mesmo quando ele se machuca, ele não se incomoda, ele tá com um sorriso no rosto, como se tivesse tudo bem, aquilo não é importante. Existe uma representação muito legal desses problemas do Gon que alguns fãs já apontaram na obra, que é que toda vez que o Gon perde ou machuca o braço dele, sempre é depois de fazer algo por necessidade de validação. Como por exemplo, quando eu já falei no arco do Exame Hunter que ele machuca o braço logo depois de se recusar a deixar o Hanzo vencer.
Tem o arco da Arena Celestial, que é depois que ele usa Zetsu pra vencer sem se importar com as consequências. Em York-Shin, o Gon tem a mão destruída pelo Nobunaga, quase arrancada pelo Feitan depois que ele se levantou contra eles. E no ato mais extremo da jornada do Gon, ele também perde o braço completamente depois de destruir a Pitou em uma tentativa de aliviar a sua culpa. E esse problema com a autoestima que o Gon tem acaba mostrando pra gente algumas outras cenas muito interessantes do personagem, como quando eles estão sequestrados pela trupe fantasma e o Killua sugere ali que ele vai usar a lâmina dele para que o Gon possa escapar, mesmo que isso custe a vida dele. E o Gon fica completamente revoltado e usa uma frase que é extremamente crucial para entender o personagem até aqui. Ele pode morrer, mas o Killua definitivamente não pode, mostrando que naquele momento ele valoriza muito mais a vida do amigo do que a dele. Ele pode falar sobre a morte, ele pode ser machucado, ele pode colocar a vida em perigo, porque tudo bem se ele fizer isso, mas o Killua não pode fazer isso de jeito nenhum. Mais uma vez mostrando que para ele o corpo dele não tem valor, afinal de contas ele foi abandonado. E talvez toda essa autoestima baixa foi o que criou o ódio de Gon por ser visto como alguém fraco, porque se ele tá mostrando fraqueza, significa que o pai dele estava certo em abandonar ele. E é legal porque o primeiro contato que o Gon tem com o Hunter é com a figura do Kaito, que é a primeira figura Hunter que ele vê ali, uma figura de poder e autoridade. E o que o Kaito tá fazendo acima de tudo? Procurando o pai do Gon. Então se uma pessoa poderosa como aquela teve algum momento com o pai dele, muito provavelmente isso tem alguma coisa a ver com força. Então isso também reforça na cabeça do menino que ele precisa ficar mais forte. E aí falando do Kaito, a gente pode conectar para falar do Jing, que é um pai extremamente complicado, que acaba reforçando todos esses problemas e inseguranças na cabeça do Gon, quando coloca nele essa expectativa que ele só vai encontrá-lo se ele for merecedor, se ele tiver forte o bastante. Isso acaba gerando uma pressão forte e confusa nos ombros do Gon, porque primeiro ele não teve a presença do pai, e agora o pai ainda assim diz que espera grandes coisas dele, isso acaba ficando um pouco confuso pra gente, então imagina na cabeça dessa criança. O Jing, assim, sinceramente, é um personagem muito complicado, eu gosto muito dele, mas na relação pai e filho, ele é péssimo. Tem outra camada também que é muito importante, que é a responsabilização que o Gon tem quando as pessoas ao redor dele se machucam por estarem ao lado dele. Isso acontece quando o Killua ele é machucado pelo Razor em Grid Island e ele acaba falando isso pro Gon e o Gon só responde dizendo que a partir daquele momento ele tem que esmagar o Razor completamente. E nesse momento deixa de ser necessariamente uma preocupação do Gon pelo Killua, mas especialmente pelo fato que se tem alguém que tem que resolver aquela situação é o Gon, não precisa ninguém se meter para resolver aquilo. Também porque nesse caso o Killua se machucar significa que o Gon não foi forte o suficiente para proteger ele, mais uma vez voltando para a insegurança dele de não querer se sentir uma pessoa fraca. Ou melhor, não querer que as pessoas vejam ele como alguém fraco. Isso vai se conectar diretamente com o arco de Quimera Ant, que é onde a gente tem o ápice, né, desses problemas e dificuldades mentais que o Gon enfrenta na vida dele, que é logo quando eles entram de verdade na missão, né, ali depois do Kaito entender que o Killua e o Gon estão preparados, a primeira coisa que acontece é ele perder o braço, não o Gon, o Kaito aqui no caso. Porque para além do simbolismo do braço machucado, aquilo significava que o Gon tinha falhado de novo. Ele não era forte o bastante, que era culpa dele, porque ele não conseguiu defender o Kaito, porque mesmo que ele tivesse acabado de perder um braço, ele ainda era mais forte que o Gon e que o Killua juntos. Talvez na cabeça do Gon ele poderia impedir do Kaito ter se machucado, dele ter morrido posteriormente. E aí mesmo, de novo, o mesmo argumento que a gente usa para Mito lá no começo, a gente usa pro Killua agora. Porque mesmo que o Gon tenha um apoio do Killua, seja uma amizade importante, não é só tendo alguém ali do seu lado que você consegue lidar com os problemas da sua vida. Então todo esse peso cai sobre ele, ele promete fazer coisas pra si mesmo porque ele queria provar pro Jing, pro Kaito, pro Killua, pra qualquer pessoa que estivesse olhando que ele não era um fracasso, que ele não era fraco, que ele era digno de continuar na sua jornada. É por isso que quando ele vê a situação do Kaito e ele olha pra Pitou, ele diz que aquilo é responsabilidade dele, que ele tem que fazer as coisas, que foi culpa dele por ele ser fraco. E de algum jeito distorcido, a gente pode interpretar ele ir atrás do Pitou como uma tentativa de um pedido de ajuda, um pedido para alguém perceber o valor dele, um pedido para ele não ser abandonado novamente. E é por isso que, acima de tudo, o Gon não é um monstro, ele é só uma criança aterrorizada. E durante todo o arco das Formigas Quimera, ele tá sentindo tudo isso, ele tá carregando, tentando entender aquilo, e principalmente se sentindo muito responsável por tudo, porque ele não pode se dar o luxo de arrastar mais ninguém pra sua bagunça, especialmente alguém que tá tão bem ao lado dele, que é o Killua. E eu convido vocês a refletir um pouco sobre alguns dos comportamentos do Gon ao longo da história pra gente entender que talvez ele não seja um monstro. Ele é só uma criança de 12 anos que ainda não desenvolveu completamente seu senso de moralidade. Quando ele tenta afastar o Killua, e acho que até consegue de todas as formas durante e após o arco de Formiga Quimera, não é fazer aquilo porque ele acha que o Killua não é bom o bastante ou porque ele quer ficar sozinho. É na verdade porque ele entende que se o Killua ficar perto dele, ele vai se ferir,
coisa que o Gon não quer que aconteça. E essa dificuldade dele de entender qual que é a moralidade que ele tem para a vida dele é apresentada na história um pouco antes também, como quando ele vê o Crollo lamentando a morte do Vol'gin e ele fica indignado com o Crollo mostrando remorso, porque ele não entende como alguém pode se sentir mal por um companheiro morrer, mesmo o Crollo tendo matado diversas outras pessoas anteriormente. E o mesmo vale para quando ele vê a Pitou curando a Komugi. Como poderia alguém que ele já tinha colocado na cabeça, já tinha decidido que era alguém mau, fazendo algo tão puro, se importando tanto com a vida? E isso faz aquela raiva inteira que ele tinha ali precisar sair, precisar encontrar um foco, porque ele já tinha entendido que a Pitou era um vilão, mas que ela nunca poderia fazer nada de bom. E agora ele simplesmente vê isso caindo por terra, a cabeça dele não consegue processar. Mas como ele nunca foi ensinado, nunca trabalhou isso de uma forma saudável, a forma que ele tem de lidar com isso é soltar tudo pra fora, é colocar essa raiva em poder e destruir alguma coisa. Por toda a narrativa que a gente acompanhou naquele momento da história, a gente não consegue ficar feliz com o que o Gon faz. A gente tem todo aquele processo de se criar afeto pelo Meruem, pela Komugi, pela própria Pitou. Então é um momento difícil, mas o exercício aqui é tentar entender que o Gon não é uma pessoa ruim, muito menos um personagem maldoso. A gente tem que lembrar que é uma criança de 12 anos, que naquele momento era um grito de socorro que ele estava fazendo. Era como se ele estivesse dizendo: não aguento mais tudo isso que eu tô passando, todo esse peso que eu carrego até aqui. Esse é meu limite. E é isso que eu fiz. É errado? Talvez seja. Mas é o que ele decidiu fazer. E eu só tenho a valorizar Hunter x Hunter, porque você fazer isso, o autor, né, o Togashi, fazer isso com o seu protagonista é uma decisão muito complexa. Você está colocando em xeque, você está apostando que boa parte dos fãs podem não gostar mais da personagem principal da sua história. E eu acho que isso é muito valioso. A gente tem que valorizar histórias assim, histórias que se propõem a sair da zona de conforto. Porque isso traz pra gente uma discussão que, mesmo depois de 6, 8 anos desse acontecimento, ainda reverbera nos dias atuais. Ainda vão ter pessoas novas consumindo a história que vão ou gostar muito do Gon ou não gostar dele. E sem sombra de dúvidas, para qualquer pessoa que queira se aprofundar, é um estudo muito interessante de como o abandono físico e emocional de um pai ou de uma figura paterna afeta uma criança em desenvolvimento. E por incrível que pareça, essa é só mais uma das grandes histórias que Hunter x Hunter tem pra contar pra gente. E se você quiser ver mais dessas histórias, eu indico alguns dos meus vídeos que tem aqui no canal, vou deixar no card, tem uma playlist na descrição também, e tem muitos mais vídeos novos vindo por aí com essa temática sobre outras obras também. Te convido a se inscrever no canal, comentar o que você achou do vídeo e deixar um like. Até a próxima e tamo junto.